Olá, bem-vindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas pelo nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. O fundo do gráfico representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E o fundo do gráfico então é composto por tarjas horizontais coloridas que representam o agrupamento dos preços dentro de determinadas regiões, nos permitindo assim visualmente verificar possíveis atratores, ou seja, regiões que atraem e retêm os preços até que tenha volume suficiente para fazer o abandono dessa região, tanto para cima quanto para baixo. Atualmente nós temos aqui os preços da Bitcoin dentro de um canal de alta, a gente ainda vê essa configuração aí de topos e fundos ascendentes, e nesse momento atual nós estamos aí num movimento horizontal após o último recuo, então a gente está com um volume menor dentro da média, porém comparado com períodos anteriores é um volume superior. Nós vamos ver isso quando nós entrarmos aí no mercado agora, porém é um volume dentro da média, e historicamente quando nós temos volume dentro da média, os patamares dos preços são inferiores, que é o que a gente pode ver aqui, de meados de janeiro até o início de fevereiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê uma expectativa de alta 3.885 Tether, essa é a cotação esperada para a Bitcoin. Nós vemos aí o intervalo que vai desde 3.797 a 3.973, então praticamente aí $200 aí de range, centrado então em 3.885. Então a gente vê ali um claro viés de alta, visto que o fundo do intervalo está bastante próximo do fechamento anterior. A gente chama atenção mais uma vez para correlação alta, acima aí de 50%, em torno de 60% entre preço e volume, ou seja, uma dependência do preço de 60% da formação do volume do dia, ou seja, quanto mais volume, maior a probabilidade de se manter os preços. A gente já repetiu isso, mas vale sempre a pena falar mais uma vez, é importante que esse volume se mantenha ou tenha leves altas para que a gente consiga manter os patamares atuais, em especial como a gente mostrou no gráfico anterior, que quando a gente chega de volumes dentro da média, os preços tendem a um patamar inferior ao que nós estamos. Nós vimos isso no dia de ontem, nós tivemos aí um leve recuo e depois tivemos uma recuperação posterior, exatamente em função dessa fraqueza de volume que nós vimos apresentando. Não que seja um volume baixo, mas um volume dentro da média, e a média ela vinha de um patamar superior nos últimos dias, quando nós tivemos esse movimento brusco. Então, fraqueza no volume pode derrubar os preços, ainda que temporariamente. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Rossello Lopes, maior nome do Bitcoin na América Latina. Então aqui conta a história um pouco do Rossello, que abriu uma empresa de telecom, é um dos investidores aí, foi um dos investidores anjos da Foxbit, exchange aí brasileira, e tem outros empreendimentos também, inclusive uma mineradora localizada no Paraguai, com a empresa sediada em Hong Kong. Então é interessante o envolvimento dele tanto na área técnica, criptografia relacionada à telecom, e depois usando então o capital para financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, na área de criptomoedas. Então é muito interessante tu ter pessoas que têm tanto um pé na área de tecnologia quanto na área de negócios. Então eles podem enxergar o futuro das tecnologias e estar ajudando a financiar então projetos promissores. Isso é muito importante, então vale a pena acompanhar. Parabéns aí pelo portal que está dando destaque aí para esse tipo de profissional. Na realidade, são pessoas que tomaram decisões interessantes, tanto como desenvolvedores, tanto como investidores. Então a maneira dessas pessoas pensar é importante a gente conhecer, que isso pode inspirar aí mais outros para nas próximas gerações nós termos cada vez mais esse tipo de comportamento. CoinMarketCap, nesse momento $3.875, o benchmark da Bitcoin.
Ethereum, então, mantendo a segunda posição, 138, um leve recuo, nós estávamos aí no dia de ontem na casa dos 140, Ripple também retornando aí para casa dos 31 centavos, nós estávamos nos 32, EOS também agora fazendo um leve avanço aí em relação ao dia anterior, nós estávamos aí na casa dos 13,50 e Litecoin então na quinta posição com seus 48, fazendo uma leve alta em relação ao dia anterior, se não me engano 47 dólares nós estávamos aí avaliado a Litecoin, então praticamente estáveis aí a configuração dessas moedas, exceto o Ripple ali que logo depois da queda ela teve um leve período de estabilidade e um arranque, agora ele vem devolvendo gradativamente os ganhos. Já as demais elas têm um perfil gráfico muito parecido, a gente chamou já a atenção e reforça. Diversificação em criptomoedas não é uma diversificação, elas têm um comportamento muito semelhante. Nós vamos ver isso aqui quando a gente olhar o Ether em Bitcoin, é um perfil muito parecido do Bitcoin em dólar, né, ou em Ether. Então vale a pena prestar atenção nisso e buscar outros ativos para diversificação. BitMEX aqui no volume, então, primeira colocação, 1 bilhão 252 milhões nas últimas 24 horas, Binance 870, então sofrendo uma leve elevação desde o fundo que fez nessa trajetória ali na casa dos 700 milhões nas últimas 24 horas, OKEx então também repetindo esse movimento um pouco mais alta a taxa de inclinação, 826 milhões nas 24 horas últimas, então a gente vê ali uma recuperação do volume nas principais exchanges, se nós for somar isso aí, dá mais ou menos meio bilhão a mais que entrou no mercado aí nessas últimas 24 horas, provavelmente isso aí dando sustentação para os preços da Bitcoin, é exatamente esse tipo de movimento que a gente precisa no mercado nesse momento, então a gente pode ver aqui no gráfico da Bitcoin cotada em Tether dentro da Binance, nós vamos ver aqui exatamente esse maior volume que teve nas últimas horas e mesmo aqui esse candle de baixa, é importante, mesmo que seja um candle de baixa, se não derrubar muitos preços em especial, se fizer um teste mal sucedido ao suporte, ou seja, não conseguir rompê-lo, ele traz volume para a negociação, isso é importante porque isso ativa novas ordens de compra, isso aumenta a liquidez, isso pode permitir, uma vez que essa força vendedora parar de agir nos preços, que eles tenham uma recuperação, quem sabe até uma elasticidade maior. Então é interessante isso aí sim, e a gente vê esse aumento aqui de volume nas últimas horas, bastante importante aí trazendo uma sustentação ainda para os preços, quem sabe aí mais adiante uma movimentação maior aí de alta. E aí a gente tem aqui Ether cotado em Bitcoin, a gente vê uma curva muito parecida com a Bitcoin em Tether, ou seja, o que mostra uma alta correlação entre essas moedas, em especial o Ether e a Bitcoin. E a gente vê aí, então o volume também aumentando nas últimas horas, em especial nesses últimos dias, desde que nós começamos a ter essas altas mais bruscas, nós tivemos aí um volume sensivelmente maior. O Ether em Bitcoin continua aí abaixo dos 36 mil, tentando entrar nessa faixa, 36, 37 mil. Vamos aguardar aí a movimentação, por enquanto seguindo essa trajetória horizontal. Por fim, então, no nosso giro, mercado Bitcoin, nesse momento 14.370, o último negócio em Bitcoins, 14.370 reais. A gente vê aí um leve recuo referente ao dia anterior e 238 Bitcoins negociadas nas últimas 24 horas, volume praticamente o mesmo, praticamente estável. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje, esse nosso passeio aí pelo mercado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de assinar nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quantos por cento é o retorno de um imóvel que a gente adquiriu e aluga ele como rendimento? Qual é o percentual líquido disso? Vocês já fizeram esse cálculo? Então, pelas estimativas que a gente fez, que está aqui reportado nesse livro aqui, eu preciso perder sempre que tem uma crise, fica em torno de 3%, 4% líquido, bastante bem negociado, em função de uma série de fatores, em função da tributação, em função dos gastos com
imobiliária, etc. Então o retorno líquido ele é bastante inferior. Mas como ter uma ideia de um imóvel específico, aquele imóvel ali, como é que eu posso saber qual é o retorno que eu vou ter? Bom, então aqui nesse livro, por R$20, 21 centavos, entre outras coisas, vocês têm como saber qual é o passo a passo de informação que a gente tem que ir atrás e como calculá-la, como processar esses dados, como fazer esse cálculo para obter esse valor e ter uma ideia antes de qual vai ser o rendimento depois do negócio feito. Então isso pode ajudar vocês a tomar uma decisão. Aí vocês estão focando aí num imóvel de talvez R$200 mil, vocês podem fazer uma decisão melhor ou pior, que vai dar, por exemplo, um retorno aí de 0,1% ao ano, e aí tu está falando aí tranquilamente aí de R$2 mil, então um valor bem superior ao custo desse livro, né? Então vale a pena estar fazendo esse investimento, nem quase dá para chamar isso de investimento, né? Então qualquer melhoria que tu tiver num negócio de grande monta uma economia aí de 1%, uma melhor, fazer um negócio 1% melhor, tu já está aí 100 vezes tendo um retorno sobre o valor do livro. Então vale a pena estar fazendo esse investimento e, mais importante do que isso, sinais da crise perto de você, que não vão estar aparentes em nenhuma mídia. Isso só vai ser noticiado quando a crise já tiver se instalado, e aí vocês vão ter muita dificuldade de fazer qualquer movimentação de investimento. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.